Bom dia novamente, gente. Sem mais delongas, vamos começar com a auleta de Machado de Assis. Então, ao primeiro o verme que primeiro roerá as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança esta aula de literatura. Vamos lá, vamos começar. Bom, gente, Machado de Assis, escritor carioca, conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, que era onde ele morava, o Bruxo, né, no caso. Então, muito antes de Ronaldinho Gaúcho, a gente já tinha o nosso bruxo. Esse é o maior bruxo brasileiro. Este rapaz aqui, este cidadão, o maior escritor brasileiro, sem dúvida alguma, e um dos maiores escritores do mundo. Eu não falo nem de língua portuguesa, eu falo do mundo, sim, tá? É reconhecido, é muito estudado lá fora, principalmente depois que foi traduzido para o inglês. Muito reverenciado. Enfim, é um cara que dispensa apresentações, porque todo mundo já ouviu falar no nome deste cidadão. Carioca. Tá, foi filho de escravos, tem descendentes de escravos, ele era negro, por mais que muita gente goste de retratar ele como branco, como já retrataram por aí, mas ele era negro. Começou a sua carreira apadrinhado pelo escritor romântico José de Alencar, e teve uma primeira fase, escreveu muita coisa do ponto de vista romântico, tá? A literatura do Machado de Assis, suas produções, elas são imensas. Ele escreveu poesia, escreveu conto, que são excelentes, escreveu crônica, teatro, crítica literária, receita para cozinha, enfim, escreveu tudo. O cara sabia fazer tudo. Eu tô brincando para dar receita, até não vão procurar aí um livro de receitas culinárias de Machado de Assis, que vocês não vão achar. Eu espero que vocês não achem. Se vocês acharem, me comuniquem, por favor, que eu gostaria de ler. E ele é um escritor que nós costumamos colocar no realismo, tá? Porém, como eu acabei de introduzir a vocês, ele começou a carreira como romântico. Claro que as suas principais obras, aquelas obras que fazem o corpo grosso de quem é Machado de Assis, são realistas, são pelo menos da estética realista, ou pelo menos tangenciam o realismo, né? Por que eu digo isso e por que tem uma aula apenas para o Machado, já que eu não poderia colocar ele ali no realismo junto com todos os outros? É que o Machado, ele não vai seguir a maior parte, talvez todas, características do realismo, tá? Como a gente já pode ver aqui nas características gerais dele. Primeira coisa que a gente vai ter é a ruptura com a narrativa linear. O que isso quer dizer? O Machado, ele não vai escrever um livro que começa no começo, passa pelo meio e termina no fim. Não, ele vai começar às vezes pelo fim, às vezes pelo meio, às vezes pelo começo. E ele não vai apenas fazer assim, do tipo, começa pelo fim e aí depois ele conta o começo e o meio. Ou então começa pelo meio, aí ele conta o começo, o meio e o fim. Não, ele vai começar pelo meio, aí ele vai pro fim, ele vai pro começo, ele vai voltar pro começo, aí vai pro meio, aí vai pro fim, aí vai por aí. Pra vocês, pode ficar parecendo, nossa, que cara louco, né? Quem é que conta uma história assim? Nós contamos uma história assim. Todos nós contamos uma história assim. É muito engraçado que quando a gente quer ler alguma coisa, a gente espera que as coisas apareçam em ordem cronológica, né? Mas a gente não costuma contar a história desse jeito, de forma cronológica. A gente fica além de às vezes contar já o final da história no começo, depois e contando todo o restante. A gente também faz uma coisa que se chama digressão.
Digressão é quando você lembra de um assunto no meio da história que você está contando e vai lá contar outra digressão. Ele vai contar outra história, no caso. Exemplo: você está no boteco, vai contar alguma coisa pro fulano. Fala: nossa, Eduardo, você tá sabendo o que a Bia fez? A Bia pegou, foi lá e deu um tapa na cara do Guilherme e tudo mais, e depois foi lá e deu uma voadora no Inácio. E peraí, você não conhece o Guilherme? Ah, o Guilherme é aquele cara que naquela vez ele saiu com o Cauã, aquele cara lá que depois ele partiu pra outra que nos... Entendem? Esse tipo de coisa. E aqui eu só tô usando exemplos de pessoas que às vezes você tem que explicar. Só que geralmente para você explicar quem é uma pessoa, você precisa contar uma história sobre ela, né? Então você faz a digressão, você sai do assunto principal e vai falar sobre outra coisa completamente diferente. E às vezes isso, né, às vezes você nem volta na história principal, né? Isso acontece muito em conversa de boteco, ou quando você está bebendo com os amigos, ou então quando você está conversando mesmo com seus amigos. Quantas vezes você já não começaram uma história com os seus amigos em que você começa a discutir sobre matéria de literatura e termina falando sobre a última rodada do Brasileirão, enquanto que você citou espiritismo, macarronada e papel no meio do caminho, e você nem faz ideia como você foi parar ali no Brasileirão. Isso é digressão, basicamente. O Machado de Assis fazia isso bastante, tá? Outra coisa que ele fazia bastante é a metalinguagem. A gente já abordou isso nas aulas de funções da literatura, né? Funções da literatura não, desculpa, funções da linguagem. E a metalinguagem é uma coisa que o Machado vai fazer o tempo inteiro, principalmente nos dois principais romances dele, o Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é ele conversar com o escritor, conversar com o leitor sobre como ele está escrevendo o livro. Então ele vai virar pro leitor e falar: olha, eu acho que o próximo capítulo você pode pular, ou então ele vira: você aí não vai buscar o que significa essa palavra no dicionário, porque não precisa, porque eu resolvi escrever o livro assim, assim, assado. Ele escreve no próprio livro como ele resolveu escrever o livro. Claro que na voz do personagem, né? Uma coisa que é muito importante no Machado, que é contrário a todos os outros escritores realistas, é a questão do universalismo. O Machado, por conta dos arquétipos dele, eu já vou detalhar melhor isso, mas por conta dos arquétipos, ele vai atingir e vai falar sobre temas universais. Então, ao contrário da maior parte dos realistas que vão falar de temas contemporâneos, temas que são daquele momento, daquela sociedade, naquela época, o Machado vai falar de coisas que importam para todo mundo, em qualquer época, em qualquer sociedade, em qualquer momento. Ele não vai se limitar apenas aos momentos da sua obra, da sua época. Ele vai extrapolar. Então, por exemplo, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, ele não é um livro sobre o adultério, sobre a traição da Luísa. Ele é um livro de como a sociedade burguesa portuguesa do século XIX se comporta frente às mais diversas situações. Já Dom Casmurro não vai ser um livro sobre a traição da Capitu, ou não, traição ou não da Capitu, né? Eu vou entrar em mais detalhes depois. Mas vai ser um livro sobre ciúmes. Sobre como o ciúmes pode corroer uma pessoa em um relacionamento, que é uma coisa que a gente analisa até hoje. Então, enquanto que no Primo Basílio você está tendo um retrato da sociedade daquela época, o Machado ele vai retratar, por meio do Dom Casmurro e vários outros livros, ele também vai trabalhar vários outros temas desse jeito, temas universais que servem para qualquer pessoa, para qualquer época, em qualquer momento. E essas diferenças que ele tem da maior parte dos outros escritores realistas, isso eu estou falando maior parte aqui para não cair na provável certeza de ser o único, é porque ele tem muita influência inglesa, tá?
a influência principal do Machado de Assis é a literatura inglesa. Não é a literatura francesa que nem os portugueses tinham. Isso vai levar a uma mudança de estilo bastante drástica. Então, ele vai lidar mais com a primeira pessoa, como eu falei, por isso a ruptura com narrativa linear. Ele vai poder fazer outros tipos de inferências, como metalinguagem, né? Então, os livros dele, por serem em primeira pessoa, vão ser extremamente subjetivos. Enquanto que uma característica do realismo é ser objetivo, né? Então isso se deve muito por conta da influência inglesa que o Machado de Assis tinha, tá? Ele era um poliglota, ele lia muito, principalmente em inglês. Pra vocês terem uma ideia, como ele era um cara de muitas influências diferentes, um dos principais escritores que influenciou o Machado foi o Edgar Allan Poe, que foi um escritor romântico norte-americano, que é conhecido pelos seus contos policiais e contos de terror também, assim como poesias de terror. E aí o Edgar Allan Poe ele foi traduzido para o francês por um poeta simbolista, que é uma escola literária esotérica, assim, e tal, a gente vai ver esse ano. E aí ele, como escritor realista, leu e se encantou e começou a imitar o estilo de escrita, essas coisas. O humor negro é sempre presente, junto com a ironia dele, tá? O Machado de Assis é extremamente irônico, seja nas descrições dos personagens, seja na forma que as situações são colocadas, seja o tipo de escrita que ele resolve empregar, as palavras utilizadas. Ele se vale muito do humor negro e da ironia nos romances dele, tá? Os arquétipos são grandes figuras que representam determinadas coisas, tá? Então os personagens do Machado de Assis vão ser personagens que representam elementos, como era na literatura clássica. Então o Bentinho, no Dom Casmurro, ele vai representar o homem enciumado, o homem louco, o homem desvairado. Você vai ter a Capitu como a mulher forte, que faz as coisas por si só. Você vai ter no Brás Cubas o homem medíocre, mas que fica tentando o estrelato e coisas assim do tipo, tá? O pessimismo dele é muito marcante também. Machado de Assis era um niilista. Ele não achava que as coisas tinham sentido por si só, como a maior parte das pessoas acham, né? Ele achava que as coisas não tinham sentido de ser, né? Então você faz as coisas que você faz e elas não têm sentido. Quem dá sentido é você. Esse sentido não é dado por outras pessoas, tá? E ele não tinha muito apreço assim pelo ser humano, não. E isso principalmente porque ele fazia um psicologismo muito forte. Todos os personagens do Machado de Assis, até os mais simples, até os menores, eles são construídos com uma carga psicológica muito forte, tá? Ele é muito detalhista na construção das personalidades dos personagens, e é isso que faz os personagens do Machado de Assis serem tão estupendos, tá? Bom, falando dos dois principais livros dele, um deles eu vou falar bem pouco porque eu vou colocar um outro vídeo que eu tenho, tá? O Dom Casmurro é escrito em primeira pessoa e é o relato de Bentinho, já velho e apelidado de Dom Casmurro, sobre sua vida e o possível adultério de sua esposa Capitu. Então é um livro que vai tratar basicamente, você tem um Bentinho já velho, tá? Que ele resolve contar a história de sua vida escrevendo este livro. Esse livro aí de memórias sobre como é que foi a vida dele e principalmente o seu romance com Capitu. Só que é interessante que Casmurro significa cabeça dura, tá? Cabeça dura.
E Casmurro, ele resolve dar esse título para o livro, e ele explica isso para você logo no segundo capítulo, se não me engano, que é porque um cara no bonde chamou ele um dia de que ele é um casmurro, que ele é um cabeçador. Você é muito casmurro, você é o Dom Casmurro. É o casmurro dos casmurros. E quando ele fala isso, ele fala, olha, não vai procurar no dicionário o que significa casmurro, porque eu já te adianto que não é nada daquilo, que eu não sou nada daquilo. Só que é exatamente a personalidade do Bentinho. Tá? Ele é um cabeça dura, ele é uma pessoa que não aceita a opinião dos outros. Ele teve uma parte que ele era super influenciado, mas depois ele passa a ser super cabeça dura, tá? E a questão é sobre esse possível adultério. Eu já adianto a vocês que não, Capitu não traiu o Bentinho. Por mais que o Bentinho diga que sim, tá? No romance dele. Inclusive, a escrita do romance é basicamente para provar isso. Mas por que eu digo que ele afirma, eu afirmo que não? Principalmente porque ele já confessa em várias partes do livro em que ele, velho, ele não consegue lembrar direito o que aconteceu. Ele não consegue reconstruir, nas palavras dele, nem o que foi e nem o que fui. Ou seja, ele não consegue reconstruir nem o que aconteceu e nem quem ele era direito. Isso é uma das coisas do fio da memória, né? A gente sempre tem uma visão muito diferente da memória. A memória, ela é criada, boa parte dela, né? A gente faz isso bastante, a gente cria elementos. Eu já comentei com vocês em sala. Então o Machado, sabendo disso, ele retrata os acontecimentos do Dom Casmurro, mesmo que a escrita seja do próprio Bentinho, com muita desconfiança. E um desses elementos é essa peça do Shakespeare, Otelo. O que acontece nessa peça Otelo? O Otelo, ele tem uma mulher chamada Desdémona, e ele é levado a acreditar por um cara, o Iago, que Desdémona o traía. E ele vai lá e acaba matando a Desdémona por isso. Só que a Desdémona não traía ele. Por isso que é uma tragédia shakespeariana. Ela acaba morrendo por nada, né? Não que tenha um assassinato de Capitu no livro, mas tem um determinado momento que o Bentinho, já velho, ele vai ver uma peça de Otelo, e ele, em determinado momento, levanta da peça e fala, vai embora. Ele vai embora porque isso daqui lembra muito a vida dele, e que ele já sabe o que vai acontecer em determinada parte da peça, lá depois, quando você tem a conclusão da peça que mostra que Desdémona não traiu Otelo, ele já vai dizendo que ele sabe qual é o final dessa história, porque ele já experimentou isso na vida dele, sabe? Então você percebe que ele não é uma pessoa equilibrada, tá? Você tem essa coisa interessante também da Capitu ser um nome forte. Ela é uma mulher que se opõe ao Bentinho, que é um homem de nome fraco, né? Capitu, Bentinho, né? Ela é pobre, tá? Mas ela acaba dando todas as cartas da relação quando eles são jovens, quando eles são adolescentes, e ele quase vai parar num convento não, né? No sacerdócio, quase ele vai virar padre, por conta de uma promessa da desvairada da mãe dele. A Capitu é ela quem fica pensando em planos e desculpas para ele não ir, para ficar com ela, sabe? Porque ela era completamente apaixonada por ele. E ele, que era rico e era um moleque de nada, ele atende os desejos dela e tudo mais, super pau mandado. Só que isso não quer dizer necessariamente que a Capitu ela fosse uma mulher sacana com ele ou coisas assim do tipo. Pelo contrário, ela era um amor. E ele sempre tem vários momentos assim que ele lembra de forma muito emocionada da Capitu, tá? Como eu falei, característica do Machado, não tem ordem cronológica. Ele valoriza o aspecto psicológico do tempo, tá? Então ele vai construir o livro e os acontecimentos do livro pela memória dele. No livro, como eu falei, a culpa ou a inocência de Capitu não é evidenciada, né? Você não consegue dizer que Capitu traiu Bentinho com o melhor amigo dele, o Escobar, porque não tem nenhum momento que tem essa cena. Ele inclusive se baseia em duas coisas
no filho dele, que é bastante parecido com o Escobar, que ele acha, né, que na verdade que é bastante parecido com o Escobar, e no olhar que a Capitu dá para o caixão quando o Escobar está sendo enterrado, porque o Escobar acaba morrendo afogado, numa morte irônica, inclusive, porque o Escobar era excelente nadador. Ele diz que a Capitu, ela olha pro caixão com os mesmos olhos de ressaca, aquele mesmo olhar que ela já havia olhado para ele. Só que isso não quer dizer nada, né? Afinal de contas, quando o Escobar morre, ele já tá bem mais velho, eles estão bem mais velhos, e o Escobar foi padrinho do casamento dos dois, era o melhor amigo do Bentinho, e essas coisas todas, sabe? Então, a Capitu tá ali perdendo praticamente um irmão. Então, né? Ela vai olhar com bastante dor mesmo, né? E o outro grande livro do Machado, dos principais, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu parodiei ali no começo da aula, em que você tem um defunto autor e não o autor defunto. O Brás Cubas já está morto quando ele está escrevendo esse livro. Ele escreve esse livro no túmulo. Por isso que ele dedica o livro ao primeiro verme que roer as suas carnes putrefatas, tá? É o livro do Machado que mais tem coleção de humor negro e ironias, seja na própria construção do personagem do Brás Cubas, seja nos personagens que ele vai encontrando. Então você tem o Brás Cubas, que teve um escravo, mas que depois que esse escravo deixou de ser escravo, arranjou um escravo para ele. Você tem um personagem Brás Cubas que, quando jovem, se apaixona por uma prostituta. E ele, em momento algum, de todas as cenas que envolvem essa mulher, ele fala que ela é uma prostituta. Ele fala que ela morava numa casa com várias outras mulheres e que vários homens costumavam visitar essa casa. E que ele, inclusive, se apaixonou por ela e ela amou ele durante 13 meses e 11 contos de réis. Ou seja, amou ele enquanto ela tinha de grana. Ou seja, que ela é uma puta, né? Ele tinha grana, mas ele é extremamente medíocre. Ele não consegue nada. Ele tinha muita grana, porque os pais dele tinham muita grana. Ele tenta ser deputado, não dá conta. Tenta fazer o emplastro, que é um remédio que cura todas as coisas, mas não dá conta. Tenta casar com a Virgília, que é o grande amor da vida dele, mas não dá conta. Ele acaba sendo apenas amante dela. Enfim, não tem filhos nem nada. Inclusive, não ter filhos é a melhor coisa que ele faz na vida dele, tá? E, como eu falei, o livro também não tem ordem cronológica, tá? Tanto que o livro começa da cena do enterro dele, ele descrevendo o enterro. E é isso, gente. Esse é o Machado de Assis. E abraço.